Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Como vai você? Como vai a tua família? Como vai a tua saúde? Como vai as tuas finanças, a tua empresa, os teus sonhos? Eu, com os desejos mais sinceros do meu coração, desejo que vá tudo bem. E o que estiver fora do lugar, oremos para que ele entre no devido lugar. Deus, na sua infinita bondade, sempre tem o melhor para nós. Saiba sempre disto. Deus é grandioso para conosco. Nunca perca a esperança e trate tudo com muita sabedoria, pois o nosso Deus é maravilhoso. Passando para desejar um excelente, um grande dia, um dia de conquista, um dia de novidade para você e para a tua família. Um dia de grandes conquistas. Que Deus te abençoe. Passando também para deixar o nosso devocional, e o nosso devocional hoje, seja sábio. A tua sabedoria pode destruir todo e qualquer conflito que a vida proporcionar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, verso 24, nós temos a seguinte expressão: e lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, principalmente no livro de Provérbios, nós olhamos um livro de sabedoria. O sábio Salomão escreveu a maior parte do livro de Provérbios, assim como Eclesiastes e Cantares. Quando olhamos para Provérbios, nós vemos a proposta da busca por sabedoria. A sabedoria é a capacidade de administrar conflitos. Sabedoria muda o curso de um conflito. A sabedoria traz uma vitória, às vezes, sem precisar guerrear, sem precisar ir para o embate. A sabedoria é a estratégia de quem é mais que vencedor em Cristo Jesus. A sabedoria nos faz olhar para o alto e entender que a nossa vitória não vem de nós, a nossa vitória vem de Deus. Olhe para a história de Gideão. Gideão jamais venceria aquela batalha, aquela guerra com 300 homens, porque do outro lado tinha um exército de quase entre 125 e 132 mil homens. Seria impossível. Mas a vitória de Gideão não estava na sua capacidade ou nos homens que ele tinha. Estava no poder daquele que estava com ele. A nossa vitória não é por nossa causa, é pela causa ou por causa daquele que está conosco. E Abigail, esta mulher, ela cheia de sabedoria, ela se prostra diante do rei Davi, porque Davi estava decidido em cometer uma atrocidade contra o seu esposo Nabal. Mas ela, diante da situação complexa, ela vai ao encontro de Davi e ela clama a ele, dizendo: Ah, Senhor meu, seja a minha seja a transgressão. Ou seja, aquilo que meu marido fez, que recaia sobre mim. Mas deixa, pois, falar aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. E neste diálogo que Abigail teve com o Davi, o rei, ela quebrou uma situação, ela desarmou uma situação onde Davi desistiu de cometer uma barbaridade. Obviamente que o que Davi iria fazer é tudo por causa da afronta de um homem soberbo, um homem que não olhava para Deus, um homem que olhava para si próprio. Nabal, um homem
extremamente distante de Deus, soberbo e que falava pelos cotovelos. Quem fala demais corre o risco de atrair para si um grande problema. Então saiba de uma coisa: sabedoria, ou ser sábio, é o caminho para desarmar todo e qualquer conflito e trazer sobre si uma grande prosperidade. Devemos cultivar, com a ajuda do Espírito Santo, virtudes que nos capacitem ser agentes apaziguadores em todos os ambientes e situações. Nós somos chamados para sermos pacificadores. Pacificar. O que é um pacificador? Quando disse Jesus lá no Sermão da Montanha, no momento das bem-aventuranças, ou alguns chamam até de Monte das Bem-aventuranças. O que disse Jesus? Sede, pois, pacificadores. Um pacificador é um construtor de pontes. Um pacificador, ele cria elos. Logo, ser sábio é construir pontes, quebrar conflitos, desarmar os conflitos e dizer para outra parte: nós vamos vencer juntos. Que Deus nos abençoe e que possamos ficar com esta palavra, cultivando sempre, com a ajuda do Espírito Santo, virtudes que nos capacitem a sermos agentes apaziguadores. Fique com esta palavra.